Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a psicóloga Bruna Tomazetti. Bruna, bom dia, seja bem-vinda à sua casa. Bom dia. Bruna, como a gente está percebendo aí, a vida está valendo cada vez menos, né? Olha só, a gente fica muito impressionada, são 20 anos de consultório e esses últimos anos é muito sofrido olhar para essas histórias. E as ações psicopáticas, a gente não pode afirmar que seja um psicopata, mas as ações psicopáticas, elas tendenciam a aumentar. O que significa isso? Essa maldade exacerbada, essa impulsividade, esse desejo sempre do ter, do que olhar para o ser, dessa coisa da materialização a todo custo. E aí a gente vê as vidas sendo retiradas do processo do viver em detrimento dessas questões. É sofrido olhar para isso, a gente tem a solidariedade com a família que passa por uma situação dessa, que deixa filhos pequenos. E a gente fica pensando lá de cá, qual vai ser a próxima vítima? Qual vai ser a próxima circunstância? E eu tenho comigo algo que sempre eu fico refletindo com esses casos graves que eu venho acompanhando no Estado. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Porque ali era um senhor que estava trabalhando, foi mapeado, não tinha nada contra a vida dele, ele estava a serviço, a trabalho, e de repente um jovem delinquente, que já tem passagem policial já, situações difíceis que esse jovem acompanha, também não vou julgar porque a gente não sabe a história, mas acometendo situações de tamanha brutalidade. E isso quer dizer o que para nós, ao nível psicológico? Se nós não fizermos isso que vocês estão fazendo aqui, que é levar políticas públicas, entender que a maldade está mais perto do que a gente imagina e fazer com que as pessoas reconheçam isso, casos como esse irão acontecer. E aí a gente vai também, quando acontece uma coisa dessa, a gente vai até para um outro nível que a gente vai ter que ter uma discussão, eu acho. Sim. Eu penso que em breve precisamos discutir essa questão da maioridade penal. Né? A gente vai ter que também discutir. Esse menino ele foi apreendido por já ter envolvimento em um outro homicídio. Não Mariana, foi num roubo de celular, inclusive, Mariana, não foi um furto. eu tenho fontes que disseram que no momento que ele foi conversar com os policiais, ele não mostrava, gente, nenhum tipo de arrependimento. Sim. Não, inclusive lá nas redes sociais, TV Brasil Central, a gente tem um vídeo lá, nós colocamos, ele fala simplesmente isso. Não, eu discuti porque ele não quis trocar a película da tela do meu celular e Matei. Ele simplesmente pegou uma arma, ele tranquilamente nas imagens a gente percebe, sai, tira o capacete, põe na moto, estava numa moto, inclusive. Ou seja, um menino que vive à margem de qualquer tipo de lei, parece que tranquilamente, né? E assim, a gente fica olhando para essa situação e percebemos o seguinte, essa questão da vulnerabilidade, né? Essa questão da morte muito fácil, estarmos próximos de situações como essa. E pode ser um de nós, um dos nossos Sim. familiares está próximo de uma situação. Então, como observar isso? Acho que é interessante levar essa percepção aí para o nosso telespectador. Como entender esses psicopatas que estão próximos de nós? Assim como esses jovens, existem vários. Essa maldade, essa impulsividade, esse ato de ir lá, faço mesmo, você pega ou não, vou arcar com aquilo que eu acho que devo fazer sem não tem mínimo limite, de consequência. Né? Não, e parece que não tem limite, né? Não tem limite. Nada tem limite para ele, né? Mas a ação psicopática, ela é exatamente caracterizada por isso. Eu faço o que eu quiser. Ou seja, eu detenho o poder da tua vida. Se você me contrariar, eu te mato a hora que eu quiser. Eu assumo o poder de Deus na questão da sociedade. Agora, imagina quantas pessoas como essa estão próximas e mais perto do que a gente imagina. Doutor, agora para quem está nos assistindo, familiares, pai, mãe, responsável, tio, enfim, a família por inteiro, quais os sinais, quais os cuidados, quem está nos assistindo, que deve ter com o seu menor, para que a gente não veja situações como essa? Sim. Eu quero até emendar para saber se a gente consegue perceber isso. A gente não está falando que esse é o caso, que ele é um psicopata, mas nessas situações, a gente consegue perceber porque às vezes para a gente que é pai e mãe, é difícil a gente pensar, nosso filho é mau. Né, desde criança. Todo mundo quer ver o filho como, né, a gente o príncipezinho, tem a princesinha, né? ideal. Mas a gente consegue perceber isso? Consegue sim, vamos lá. Assim, olha só, a maldade, quando existe um limite de maldade, a maldade que passa, que extrapola, por exemplo, criança que começa a ir lá machucar animais, bater em animais. Esses dias mesmo eu tive no consultório. Se automutilar. Se automutilar. Ele jogou um cachorrinho do 5º andar
para ver se o cachorro voava. Era um menino de 7 anos. Meu Deus. Ele já tem a percepção de que, Sim. né? Então, assim, a gente fica assustado quando vê. Então, essas coisas que nos assustam, que saem desse limiar, você pode ter certeza que não é normal. E aí, Bruna, tem como o psicopata, né, trazendo para esse ideal maior, ele é curável? Não. Ele nasce psicopata. Então, como que eu vou perceber? Então, essa maldade, não tem remorso, vai lá e faz e conta em detalhes o que aconteceu, né? Vou ser pego, vou arcar com as consequências. Tudo bem, fiz com a melhor condição e com a melhor estratégia que poderia ter. Não tem empatia nenhuma. Então, você vai vendo que não é normal, uma frieza diante da situação. Então, eu vi situações como essa. Pai e mãe, é hora de colocar limites, porque limite é amar. A limitação ama. Tá certo. Doutora Bruna, a gente queria agradecer. É um assunto que a gente poderia ficar aqui debruçado sobre ele. E precisamos é um assunto muito mesmo, grave. né? A gente precisa tocar nesse assunto. Queríamos imensamente agradecer a senhora pela presença. Bom dia, boa semana. Até a próxima. Sempre à disposição e vamos lutar contra esses psicopatas, né? Obrigada, viu, doutora? Obrigado.